Olá, bom dia, pessoal. Aliás, boa tarde. Boa É, tarde. errei o fuso. É, hoje a gente vai ter a apresentação do Fernando, que está no doutorado em Economia da UNB, e ele vai apresentar o seminário Financialization of the Non-Financial Companies in the Periphery, the Case of Brazil. Fernando, com você. Tá. Então, vou até falar um pouquinho dessa data, porque coincidentemente hoje faz um ano que a primeira vez que eu apresentei esse trabalho, apresentei num congresso lá em Buenos Aires que era sobre financiarização na periferia. Então é engraçado essas coincidências da vida, né? Um pouquinho mais. Eu fiz na verdade, isso foi um desenvolvimento que eu fiz da minha dissertação de mestrado, que eu fiz lá no UFRJ, no programa de pós-graduação de lá. Eu também faço parte hoje do FIND, que é o Grupo de Financiarização e Desenvolvimento da UF, do FINSOC, que é o Grupo de Financiarização e Política Social da UFRJ. Bom, então esse meu trabalho sobre financiarização nas firmas não financeiras, na periferia, o caso do Brasil. Bom, assim, como eu estava esperando mais ou menos um pessoal bem heterogêneo, porque eu tenho discutido mais esse texto em grupos de financiarização mesmo, eu resolvi dar um passo atrás e definir mais ou menos o que é financiarização antes de jogar um modelo, porque assim, isso a gente acaba fazendo em 10 minutos. Mas assim, o que de fato é financiarização? E eu acho engraçado porque de 5 apresentações sobre financiarização, 6 tem essa citação do Epstein, né, que é o papel crescente dos motivos financeiros, mercados financeiros, atores e instituições financeiras na operação das economias doméstica e internacional. Então, assim, você tem, de certa forma, um aumento do controle por parte de toda a economia e sociedade por parte das instituições financeiras, da esfera financeira e da lógica financeira. Existem 3 abordagens mais clássicas para você conseguir contextualizar financiarização. Bom, você tem financiarização como transformação do modo de produção econômico. Isso daí pega para um lado um pouco mais HPE, assim, você tem uma contextualização histórica do processo de financiarização. O outro lado, você tem a financiarização do dia a dia, então é como se impactou a vida cotidiana das famílias mesmo, as suas decisões, quais foram as causas e consequências, o que isso gerou, né, no dia a dia das famílias. E o terceiro lado, que é o lado que eu estudo mais, que é a financiarização das empresas não financeiras, e esse que a gente chama de Shareholder Value Orientation, que depois eu vou explicar um pouco mais sobre o que é isso. Então, bom, financiarização como transformação econômica. A transformação, segundo Lapavitsas, ela é uma transformação sistêmica do capitalismo que ocorreu nas últimas 4 décadas, nas últimas 5 agora, né? Porque esse texto foi escrito em 2011 e nada indica que esse fenômeno ele estaria se retrocedendo, retomando ou mudando de forma. Essa literatura ela tem muita influência marxista, né? Então ela tem uma abordagem mais cíclica e com tendência à crise. E aí diversos autores eles falam disso, como Fine, o próprio Lapavitsas, o Arrighi e o Suisse. No geral, você tem uma interpretação da financiarização como um alívio temporário às contradições do capital produtivo, que foram acumuladas nesse período aí de mais ou menos 30 anos, que eles chamam de os 30 gloriosos, depois da Segunda Guerra Mundial, onde que o capital mesmo, bem na tradição marxista, ele buscou refúgio na esfera financeira para poder continuar essa reprodução, e tornando mais frágil em relação às crises financeiras. Mas, assim, além da escola marxista, você tem também outras escolas, regulacionista, pós-keynesiana também é muito forte, que a gente tem muita influência de uma abordagem Minskyana, tem autores como Stockhammer, o Ray, o Van Trick, o Dumenil e Levy, o Epstein, o Chenet, Aglietta, Becker, Boyer e o Pelling. Então, o que mais ou menos eles falam? Que você teve uma crise de produção no regime fordista, né, naquela era de ouro mesmo, mais ou menos a mesma história, e um período que foi caracterizado pelo abandono de um Estado keynesiano das novas formas de regulação e liberalização do mercado de trabalho, do comércio internacional, além de quebra de diversas instituições que eles regulam o sistema financeiro, como o teto de juros, o sistema de Bretton Woods.
E essa mudança, ela gerou assim uma economia finance-led, uma economia guiada pelas finanças, que você tem um protagonismo assim inegável da esfera financeira sobre todas as outras esferas econômicas, políticas e sociais. Assim, você consegue enxergar muitas similaridades. Tem uma frase do Amartya Sen, que eu não sei se de fato é do Amartya Sen, eu ouvi um economista falando sobre ela, eu gostei muito, que ele vai falando dessas diferenciações. Ele fala bem assim: eu não sei exatamente onde que é a fronteira entre a Índia e a China, mas eu sei perfeitamente quando eu estou na China e sei perfeitamente quando eu estou na Índia. Então é mais ou menos isso aqui. Você não consegue delimitar mais ou menos uma fronteira entre essas teorias, porque elas conversam muito. E eu acho muitas vezes que elas se complementam. Inclusive, quando eu estava fazendo minha dissertação, eu usei muito da pós-keynesiana e da marxista, um pouco da regulacionista, mas elas têm sim suas diferenças fundamentais, como, por exemplo, a marxista tem a tendência inegável à crise. Tem outro lado, a segunda abordagem, que é a financiarização do dia a dia, que seria o impacto, né, da financiarização nas decisões cotidianas da família. Tem diversos autores, mas assim, eu acho que um dos mais relevantes é o Martin, né, com esse livro The Financialization of Daily Life, que ele vai, assim, ele traz uma abordagem muito rica sobre como a financiarização foi impactando no cotidiano das famílias. E aí eu trago alguns fatores que impactaram, né, nesse processo, que foi a desregulamentação do mercado de trabalho, a crise da economia de salários. Tem um gráfico muito conhecido, provavelmente vocês já se depararam com ele algum dia, que mostra a evolução, isso nos Estados Unidos, a evolução da produtividade e a evolução do salário real. Quando você tem em 1971, que é quando a gente tem mais ou menos o nosso marco inicial do processo de financiarização das economias, você tem uma quebra dessa tendência. Você tem um aumento, um contínuo aumento da produtividade, mas você tem uma quebra, um pouco de descendência e estagnação dos salários reais. Então você tem essa crise na economia de salários, você tem, além disso, como eu falei, que você tem um recuo do Estado keynesiano, que era a abordagem pós-keynesiana, você tem um recuo da provisão de bens e serviços públicos, como educação, saúde pública, previdência pública. E assim, as famílias elas tiveram que se adaptar a essa nova realidade de queda da renda real e recuo da provisão pública de bens e serviços. Aí, quais foram essas soluções encontradas pela família? Foi o endividamento para pagamento de consumo direto, educação, saúde e diversos outros gastos que eles teriam, aumento do gastos em seguros, aumento do gasto com previdência privada e assetização dos bens. Você começa a ser muito comum famílias, pessoas físicas, a começarem a investir diretamente no mercado financeiro, uma coisa que antes disso era relegado a, de certa forma, uma elite financeira, né? Se a gente for falar até da abordagem marxista, o capitalista financeiro, que hoje em dia assim, é uma coisa um pouco estranha até de se falar nesse contexto. Bom, a gente tem a terceira parte, que é, de certa forma, a parte que eu me dedico mais, que é a financiarização das empresas não financeiras, de fato. E qual a importância assim, do estudo de financiarização das firmas não financeiras? Porque, assim, até esses dias eu estava, não sei quem, outras pessoas aqui participaram, mas na escola da KB que teve essa semana, uma pessoa, um economista, falou que o estudo sobre financiarização ele trata sobretudo de distribuição de renda e não sobre crescimento e desenvolvimento, o que está completamente equivocado. E esse economista era um pós-keynesiano. E assim, que você tem, na verdade, muito conflito entre pós-keynesianos e as pessoas que tratam sobre financiarização, mas eu acredito que seja por falta de compreensão até da nossa abordagem. Porque a financiarização, na verdade, ela nasceu, a literatura sobre financiarização, ela nasceu para tentar entender o que estava acontecendo com o crescimento econômico a partir da década de 70, nos Estados Unidos e depois no mundo. Então, assim, a financiarização não trata somente de distribuição de renda, mas, sobretudo, de crescimento e desenvolvimento econômico. Ela, assim, existe tanto uma macroeconomia da financiarização quanto uma microeconomia. E a financiarização ela afetou diretamente o sistema externo de incentivo e a organização interna das empresas de forma a travar os investimentos e, portanto, você trava geração de emprego, geração de renda, etc.
E as consequências disso foram a estagnação econômica, aumento da desigualdade de renda, aumento da desigualdade entre os assalariados, não só entre as pessoas, mas entre as pessoas que recebem salário, e queda na capacidade de geração de emprego e renda, que foi o que eu falei antes. Bom, inclusive, na verdade, eu quero voltar um pouquinho aqui. O início dessa abordagem, ela foi da Greta Krippner, que ela estava investigando como é que foi o que estava acontecendo com as empresas, com o crescimento, né, da economia norte-americana, porque muito se falava previamente a essa literatura que o que estava acontecendo nos Estados Unidos quando a gente ia olhar a indústria de transformação, a indústria de forma geral. Que você tinha um crescimento da economia de serviços e você tinha um decrescimento da economia da indústria, da indústria de transformação mesmo, indústria petroquímica, indústria de modo geral. E o que a Greta Krippner ela descobriu? Que, na verdade, você não tinha, de certa forma, um crescimento do setor de serviços e um decrescimento do restante. Você tinha um decrescimento do setor de serviços, você tinha um decrescimento de toda a indústria manufatureira e você tinha um crescimento de um outro setor, que é o que elas chamam, né, na verdade, muitos chamam de FIRE, que é o Finance, Insurance and Real Estate, que é o setor financeiro de forma geral. O que ela descobriu? Apesar desse setor ele estar empregando muito pouco relativo aos outros setores, ele gera muito pouco emprego, ele tinha praticamente a mesma participação no PIB norte-americano, isso lá em 2004, se eu não me engano, que é esse artigo, e o share and profits, né, a participação no lucro na economia como um total, esse setor financeiro, que era relativamente diminuto, ele já tinha quase 70% da participação no lucro total na economia norte-americana. Então você não tinha, então assim, você começa a investigar, pô, mas isso está acontecendo macroeconomicamente. Aí vem um outro trabalho de um pesquisador turco, o Orhan Gazi, para identificar, tá bom, isso está acontecendo na economia norte-americana, a gente tem esse setor financeiro tomando conta assim de toda a dinâmica econômica nos Estados Unidos, mas e as empresas não financeiras? O que será que elas estão fazendo? O que será que está acontecendo internamente? Porque a Greta Krippner ela já viu que essas empresas estavam começando a mudar seu modal de investimento e aí o Orhan Gazi ele resolveu fazer um tratamento microeconômico para essa análise. Ele, pô, vamos olhar o que está acontecendo bem dentro dessas empresas não financeiras. O que ele fez? Ele abriu os demonstrativos financeiros de diversas empresas e viu que nessas empresas não financeiras, ou seja, todo o restante da economia, as empresas elas estavam deixando de investir em imobilizado, deixando de investir em galpões, em maquinários, em escritórios, etc., para poder investir cada vez mais em ativos financeiros, investimento em portfólio, dívida pública. Então, o que estava acontecendo? As empresas elas estavam minguando na sua atividade fim, enquanto os seus setores, o setor financeiro dessas empresas, elas estavam crescendo e assumindo uma superestrutura. Então, isso começou a suscitar um debate que não era só uma mudança macroeconômica, mas também microeconômica, porque os incentivos eles estavam sendo alterados. E aí que vem essa literatura da financiarização. E a gente analisa os dois principais canais de impacto desse sistema econômico na decisão dessas empresas. E que eu falei, as alterações de incentivos externos ao investimento, que são as rendas financeiras, e alterações dos incentivos internos ao investimento, que é shareholder value, o valor do acionista, assim, de certa forma. Então, para a primeira parte, discutir o que seriam de fato essas rendas financeiras. Para uma literatura mais marxista, você tem que o setor produtivo, não só a literatura marxista, porque os pós-keynesianos regulacionistas também tratam disso, mas aqui eu vou falar só dos marxistas. Você tem uma queda sistemática da lucratividade no setor produtivo, então você tem um achatamento dos ganhos no setor produtivo, porque você tem o aumento da competição internacional, você tem outros mercados entrando para competir, isso nos Estados Unidos tem outras empresas entrando para competir, você tem o offshoring também acontecendo. Então, assim, você teve um achatamento do lucro produtivo dessas empresas. E, ao mesmo tempo, você tem a seção dos mercados financeiros integrados. Isso a partir do colapso de Bretton Woods,
da liberação das contas financeiras e capital em praticamente todos os países do mundo, obviamente, em seu próprio tempo, né? Você tem da década de 70 até a década de 90, mais ou menos, com esse processo de abertura. E você tem o crescimento das empresas financeiras, dos investidores institucionais, dos fundos de pensão, fundos mútuos e soberanos. Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem uma queda da lucratividade no setor, na área produtiva, né, na atividade fim da empresa, você tinha um aumento dos rendimentos na área financeira, né, por meio de títulos e investimentos financeiros. Você tinha uma corrida para maior liquidez também, que isso era mais garantido, porque a gente sabe que investimento produtivo é um investimento de média e longa maturação, né? Então é muito mais fácil mais fácil, um pouco arriscado, mas foi de preferência majoritária você partir em busca desses investimentos financeiros. Então você tem uma substituição sistêmica dos investimentos produtivos para os investimentos em carteira. Isso não acontece só numa empresa, não acontece só durante um momento, isso acontece de forma geral. E a gente vem acompanhando com o tempo que isso veio substituindo mesmo os investimentos produtivos, vem substituindo mesmo a renda produtiva em diversas empresas hoje em dia, especialmente as empresas de capital aberto, onde a gente consegue analisar isso com maior clareza, maior transparência. Você tem que a renda financeira muitas vezes consegue ser maior do que outras rendas, né? As outras rendas, né, que eles chamam, é maior do que a renda da prestação de serviço ou de comercialização do produto. Aí, como eu falei, também é um dos motivos fomenta a competição em mercados internacionais abertos. Mas então você tem essa ampla substituição de investimentos produtivos e investimento financeiro, por causa toda essa alteração de incentivos externos às empresas. E a gente vem para a parte interna, né? Você tem esse Shareholder Value Orientation, que ele fala mais ou menos de como se alterou a estrutura e os incentivos para os administradores das empresas. Você tem uma separação, isso já vem desde ali se eu não me engano, do século XVIII na Holanda, quando teve o primeiro mercado de ações, mas isso vem se aprofundando e isso toma assim uma dinâmica completamente diferente a partir da década de 70, que você tem a separação do controle de propriedade das empresas, né? Então você abre capital cada vez mais empresas e você tem uma separação de quem administra, geralmente, de quem administra e quem são os sócios. Você tem a cadeira dos associados, mas você tem um gestor nomeado, alguém eleito, enfim, indicado. E isso, por muito tempo, e até hoje, na verdade, foi assim, para o crescimento dessas empresas, foi uma fórmula assim, mais ou menos de sucesso. Porque tem uma complementação entre liquidez, né, com abertura, quando você faz uma abertura de capital na empresa, você tem um acesso à liquidez muito maior, e especialização administrativa, porque você não é mais aquele modelo antigo de empresas, onde você tem aquela estrutura familiar, que nem sempre o mais indicado está na gerência dessa empresa, você tem uma pessoa que é especializada para aquele cargo. Então, esse foi um modelo, na verdade, que ele teve muito sucesso, ainda tem até hoje. Só que nesse caso, você precisa igualar, de certa forma, os incentivos que tem o gerente, né, que seria essa nova espécie de trabalhador diferenciado, para que ele encontre as necessidades dos seus acionistas, que às vezes não é a necessidade de longo prazo de uma empresa, né? Então, para esses novos gerentes, você tem o surgimento dos supersalários, que eu falei, que você tem um aumento de desigualdade, inclusive das pessoas assalariadas, e você tem, na composição da renda desses gerentes, participação de lucro, participação na propriedade como forma de ações. Então ele ganha, se ele próprio distribui dividendos, se ele próprio fizer alguma ação que valorize aumente o valor de mercado dessa empresa. Então, a partir disso, você tem um encurtamento das expectativas dos agentes, de forma a maximizar o retorno do capital aplicado para os seus próprios acionistas, né? O que esse gerente ele busca, acaba buscando mais? A elevação do valor de mercado, que não necessariamente se traduz em aumento de investimento, né? Que isso, na verdade, era uma teoria ali, acho que da década de 50, que teria uma certa relação entre investimento e o seu valor de mercado, adoção de técnicas de curto prazo, aumento da distribuição e recompra de ações, porque na verdade, distribuição de dividendos e recompra de ações, que na verdade é o que o acionista ele quer. O acionista ele
não está tão interessado se a empresa ela vai lucrar daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Ela quer receber o seu dividendo, que é completamente racional. Ela quer que a ação que ela tem em mão se valorize, né? Obviamente. E é isso. Ela quer liquidez para a sua ação. Ela quer, quando eu quero vender minha ação, eu saiba que eu consigo vender ela sem perder dinheiro. E isso o Laszlo Sullivan começa a chamar uma estratégia de downsize e distribute, né? Você reduz o escopo da empresa para você reduzir gastos com a sua atividade e você distribui isso como forma de dividendo, recompra de ações, etc. e tal. Bom, aí eu tenho falado muito, na verdade eu só tenho praticamente falado até agora dos Estados Unidos. Isso toda é uma teoria muito voltada para os Estados Unidos. Tiveram alguns estudos na área das empresas para a Inglaterra, para o oeste europeu, mas isso é muito pouco trabalhado em países periféricos, em países em desenvolvimento, né? Aí como e por que estudar financiarização no Brasil? Primeiro que é um processo historicamente herdado, né? Você tem um contexto de subordinação e dependência estrutural, então você tem um pouco de algumas diferenças substanciais no nosso processo de financiarização. Aí a pergunta que faz, assim, será que existe algum ponto de coerência nesse fenômeno? Será que de fato o Brasil é um país financiarizado? Como eu estava falando que desse caso foi encontrado que os Estados Unidos é. E, assim, também diminuiu os questionamentos quando a dependência da taxa de juros para o processo de financiarização no Brasil. Que isso é uma coisa extremamente recorrente, especialmente quando a gente vai lidar com uma literatura, com economistas mais pós-keynesianos. Eles falam, e agora? Nesses últimos anos, a taxa de juros do Brasil ele está em mínimas históricas, né? E aí, acabou a financiarização porque você não tem mais rendimento que justifique você ter vários investimentos em dívida pública, que era um grande referencial de rentabilidade no setor financeiro no Brasil. Então, assim, será que acabou? O que está acontecendo? Será que ele é sustentável para além da taxa de juros no Brasil? E isso é mais ou menos o que eu tenho tentado responder. Então, assim, minhas motivações, a maior parte da abordagem microeconômica, como eu falei, para a financiarização das empresas, se concentra em países centrais. Então, isso gera uma falsa impressão de que países em desenvolvimento elas não apresentam estrutura financeira ou não estão suficientemente integradas ao mercado financeiro internacional para que as empresas alterem a sua postura interna. E, assim, apesar da grande influência da política monetária e do nível da taxa de juros, ela não é o único, e na última década nem foi o fator mais predominante, o eixo de impacto da financiarização no país. E assim, também outra motivação é que existem outros trabalhos nessa área, que eles foram feitos com uma brevíssima amostragem. Assim, a gente não tinha uma forma como comparar os resultados encontrados no Brasil com outros estudos consagrados nos Estados Unidos e na Europa. Então, assim, eu vou contar agora uma breve história do que foi o processo de financiarização no Brasil. A gente tem, para essa literatura de financiarização nos países periféricos, a gente tem uma financiarização precoce aqui, tá? Isso tem origem mais ou menos ali na década de 80, por meio da inflação inercial. Então, foi desenvolvido pela autoridade monetária diversos instrumentos, como as ORTNs, que eles garantem esse ajuste automático inflacionário. Então, a partir daí, algumas empresas elas já começaram a investir, né? Se a gente tem a década perdida, elas começaram a retirar investimentos produtivos e investir nesse tipo de mecanismo financeiro, que o Braga ele chama de sócios da inflação. Depois disso, a gente tem a política de controle inflacionário, já em 1994, e esse grande círculo não, né? Essa grande elipse aí que se encontra na tela, é o momento, o período que eu vou acabar estudando dentro da minha amostra. Né? Você tem a política de controle inflacionária e você tem a elevação, acho que é o maior processo de elevação de juros no Brasil. Então, foi o que Miguel Bruno, na época, chamou de financiarização usurária. Assim, você tem as empresas passando a preferir investimentos, por exemplo, portadores de juros, que rendam a taxa de juros, ao invés de investimento produtivo. Além disso, você também tem uma estagnação econômica, você tem a abertura
das contas financeira e capital. Então, assim, você já começa a fazer com que o Brasil ele entre no sistema financeiro internacional. A partir de 2003 e até mais ou menos 2012, você tem a financiarização e massificação, que é uma outra abordagem sobre a financiarização no Brasil, que foi dito como que as políticas de inclusão econômica, de inclusão, as políticas sociais, e aí eu posso citar também a, a Bolsa Família, você tem uma estrutura de inclusão financeira e é essa inclusão financeira que começa a financiarizar a população brasileira, né? Que você começa a integrar essa população ao sistema financeiro, você começa a ter um aumento de dívida da população, enfim. É uma literatura também muito rica que foi trazida pela minha ex-orientadora, Lena Lavinas. E temos o período após 2012, né, que a gente tem a crise política e econômica. Minha análise termina em 2018, mas eu acho muito válido dizer que ela segue até 2020, vive forte. Que você tem uma mudança do perfil das empresas. E aí é onde realmente eu chamo de financiarização clássica das firmas não financeiras, porque o modus operandi dela, ele tende a se aproximar mais do modo de operação das economias que eu tinha citado, né, como a europeia e a norte-americana. Bom, esses aqui são alguns estudos que ele tratam da financiarização das firmas não financeiras no Brasil. Tem o estudo do Braga e do Bruno, do Miguel Bruno, né, que eles tratam sobre autonomia financeira, um regime de crescimento liderado pelas finanças. Tem esse outro estudo da Correia, Lemos e Feijó, que ele aborda mais sobre os ciclos financeiros e as firmas brasileiras. É uma abordagem um pouco mais minskiana, mostrando como que as empresas elas começaram a se endividar, um perfil de endividamento, e adotaram um perfil mais especulativo nos últimos anos, isso ligado a toda a teoria sobre financiarização. E por último, a gente tem esses dois trabalhos que eles falam mais ou menos o que eu falo sobre financiarização e investimento, trazendo também o seu impacto sobre geração de emprego e renda. Esses estudos eles fizeram, se eu não me engano, uma amostra de cerca de 30 empresas, então, e no período de um ano. Então, assim, foi uma amostra de certa forma pequena. Então, assim, a gente vai finalmente para o modelo, né, de uma vez logo, para não acabar cansando sobre o que é financiarização e o que diabos eu vim fazer aqui para falar. Então, assim, quais são as principais contribuições que o modelo da empresa financiarizada traz, de fato, à literatura econômica? Você tem uma relação, uma reversão da relação entre receita financeira e o investimento e da estratégia de crescimento da empresa. Assim, o que seria previsto, de certa forma, por uma literatura econômica? Que você tivesse uma relação positiva entre aumento de receita e expansão da empresa. Por exemplo, se eu ganhasse mais, se eu tivesse uma receita grande vinda do setor financeiro, isso no longo prazo me desse fundos, né, aumentasse meus fundos internos para que eu possa ter um processo de expansão da minha empresa, de compra de outras empresas, expansão de forma geral, e também uma relação positiva entre a estratégia de valorização do mercado e investimento. Até porque, por ser, na verdade, uma literatura bem já tradicional, você tem o que de Tobin, na verdade, como um grande representação desse pensamento. O que seria mais ou menos isso? A empresa ela libera o seu IPO, então ela tem um aumento da liquidez nesse movimento inicial, e com as subsequentes valorizações da sua empresa, ela conseguiria ter mais acesso, ela poderia inclusive fazer vendas secundárias de ações, ela conseguiria ter mais acesso à liquidez. Isso com certeza ia facilitar o seu crescimento mesmo, de forma geral, da empresa. E aí, o que foi encontrado nessa literatura da financiarização e o que eu encontrei nesse meu trabalho? Foi uma relação negativa entre receitas de canais financeiros e investimento, ou seja, a gente tem, de fato, um efeito crowding out dos investimentos financeiros e dos investimentos produtivos. Isso vem também se aprofundando nos últimos anos. Foi preferível em ampla escala, em praticamente todas as empresas pesquisadas, que teve uma constante substituição do seu estoque produtivo, do seu estoque de escritórios, como eu falei, galpões,
maquinaria, materiais, enfim, coisas para você botar funcionando a sua empresa, e o seu investimento financeiro. E você também encontra uma relação negativa entre esse processo de maximização do valor do acionista e investimento. A gente tem diversos estudos de caso, você tem diversas abordagens de empresas. Eu estava falando sobre isso. Essa semana agora, eu fui apresentar um trabalho lá para a Vitis e acabei falando de uma empresa farmacêutica que ela tinha um processo agressivo de merger and acquisition, de fusão e aquisição. E logo depois dela comprar as empresas, elas migravam essas empresas, então elas reduziam os seus custos operacionais e aumentavam no curto prazo os seus rendimentos internos, porque aumentavam os preços de mercado dos seus produtos. Isso é mais fácil para a farmacêutica, já que elas têm grande parte monopólio. E você estava sempre num processo de aquisição e redução, né? Melhor, redução dessas empresas. Então você teve uma constante destruição de capital produtivo, de forma que você conseguia fazer o contrário, né, no seu valor de mercado. Você aumentava seu valor de mercado enquanto você destruía a sua própria empresa por dentro. Então, assim, você encontra uma relação negativa entre maximização do valor do acionista, que é esse processo de distribuição de dividendos e valorização da empresa no mercado financeiro, e o investimento. Bom, a financiarização e acumulação de capital no Brasil é uma abordagem a nível da firma, que é agora o que eu vou fazer. Então, eu analiso o comportamento dos investimentos de empresas não financeiras sob o impacto dos principais canais de financiarização, são eles as receitas financeiras e a maximização do valor do acionista. O Stockhammer, o Krippner, o Rangazi, Torianaran e Davis, eles foram, na verdade, quem basicamente montaram essa função, né? Esse modelo de estudo da firma. E aqui eu vou levar as minhas principais variáveis de interesse são a taxa de investimento, que na verdade é uma taxa líquida contábil de investimento em ativos fixos, que é a variação, né, líquida. Então você já consegue descontar aí a sua depreciação. Os pagamentos financeiros, que são a distribuição de dividendos, recompra de ações e outros pagamentos financeiros, como pagamento de juros, pagamento de taxa para bancos, etc., né, por serviços financeiros. E as receitas financeiras, que são as receitas que você tem em portfólio, são de certo as receitas financeiras, é o que está no demonstrativo das empresas como receitas financeiras. Também foram utilizadas outras variáveis para compor um modelo, que são a LAGIR, né, que é o lucro antes de imposto, lucro antes de juros e imposto de renda, dívida, o endividamento e os estoques. Tá? Todas essas variáveis foram ponderadas pelos ativos fixos. Então aqui, assim, a estrutura de dados, eu uso dados anuais, vai de 1995 até 2018, então praticamente pego todo o plano real, pego todo o plano real, só não pego do meio do ano de 94 até o final. São 560 empresas não financeiras. Qual foi o método de escolha dessas empresas? Eu peguei todas as empresas disponíveis no Brasil, todas as empresas de capital aberto, que são as empresas que disponibilizam o seu demonstrativo financeiro. Excluí o FIRE, né, o Finance, Insurance e Real Estate, né, as empresas financeiras, e as empresas brasileiras que têm capital aberto, e isso pode ser comercializado tanto aqui no Bovespa, quanto no Nasdaq, quanto em Londres, em qualquer mercado. Em qualquer mercado de ações. Mas são empresas brasileiras. E aí, o que eu fiz? Para melhorar um pouco, limpar um pouco esse modelo, eu escolhi um mínimo de 5 anos de observações. Então, as empresas não têm o mesmo nível de observações. Sobre as observações, elas vão aumentando conforme o tempo, porque vão aumentando o número de empresas que reportam os seus balanços. Como eu falei, eu exijo um mínimo de 5 anos, então esse é um painel de dados não balanceado, porque as empresas elas não têm dados de 1995 a 2018, porque isso ia reduzir drasticamente a minha capacidade analítica dessas empresas. Eu escolhi muita coisa. Eu faço uma divisão entre pequenas e grandes empresas. Aí a gente pode até ver o questionamento do quão representativo seriam essas pequenas empresas.
já que as empresas de capital aberto no Brasil, elas são, de certa forma, empresas grandes, mas foi feito em toda a literatura, eu acabei fazendo aqui também, porque você tem nas empresas pequenas, né, pequenas entre aspas, uma situação de restrição financeira, né, elas têm um pouco menos de acesso à liquidez do que empresas, mega empresas. Então isso pode impactar um pouco na sua decisão de investir, porque quando você tem uma receita financeira, pequenas empresas elas tendem a usar essa receita financeira, né, essa receita financeira acumulada para financiar investimento, que o custo é muito menor. Então você teria assim um impacto diferente entre pequenas e grandes empresas, porque por isso que foi feita essa divisão. As pequenas empresas são as empresas que representam um quartil inferior, ou seja, as 25% das empresas que têm a menor quantidade de capital total, de ativos totais. E eu também faço 3 recortes temporais, de 95 a 2002, de 2003 a 2011, de 2012 a 2018. Eu já vou antecipar isso, eu faço esse recorte temporal porque, concomitante ao meu trabalho lá no FRJ, quando eu estava fazendo isso para a dissertação, um outro trabalho de um colega estava sendo feito e ele encontrou uma quebra estrutural nesses períodos. Porque ele estava estudando de forma macroeconômica qual estava sendo a relação, se era amigável ou não, entre capital financeiro e capital produtivo. E ele encontrou coisas que eu vou acabar falando um pouco mais à frente, que foi mais ou menos o mesmo achado que eu. Então, por isso que eu dividi nesses períodos. Bom, aqui a gente tem nossa primeira variável de interesse, que são as rendas financeiras. Desculpa ele estar em inglês, é porque ele já estava todo arrumadinho, bonitinho em inglês, eu acabei não alterando, porque acaba dando muito trabalho. Mas essas são as receitas financeiras, eu quero, assim, eu acho que o principal, ela está tanto na linha, ela está tanto ponderada pelos ativos fixos e nas barras ela está ponderada sobre a receita operacional, né? Então, o que eu acho especial da gente observar aqui? Que você tem um aumento um pouco instável, mas você tem um perfil de aumento da participação das receitas financeiras nas receitas totais. Então, assim, de fato, você consegue observar que você tem um aumento, sim, da importância dessas receitas financeiras dentro dos balanços dessas empresas. Não é, na verdade, só as empresas não estão só, como posso dizer, como era na visão, né, do trabalho da Krippner, não tem uma substituição das empresas de transformação para as empresas de serviço, não tem também só um aumento da participação das empresas financeiras na economia, você tem dentro das empresas uma substituição das receitas operacionais pelas receitas financeiras, o que é uma característica assim, bem interessante de você se observar. Você tem agora os pagamentos financeiros, né, que você está dentro daí, como eu falei, a distribuição de dividendos, a recompra de ações, são estratégias de valorização do valor do acionista, de maximização do valor do acionista. Você tem também o pagamento de taxas e juros. Então, assim, a gente tem 2 momentos nessa linha, né? Tem 2 momentos nesse gráfico. A gente tem um primeiro momento que vai até o 2002, que você tem uma dinâmica dessa variável muito tomado pelo pagamento de juros, né? E a partir de um segundo momento, você tem de 2004 até 2018, você tem uma dinâmica voltada para a distribuição de dividendos. Então, esse salto que ele tem entre pagamentos financeiros e ativos fixos, a partir de 2010, ele é praticamente todo composto de distribuição de dividendos. Então, assim, você tem um salto de distribuição de dividendos, especialmente no período pós-crise, o que é uma coisa muito curiosa. As empresas elas não tinham uma receita elas não tinham, na verdade, uma receita. Tem isso na minha dissertação, tem no trabalho, mas eu não trouxe esse gráfico aqui, que é do lucro dessas empresas. Você tinha um lucro caindo e você tem um aumento de distribuição de dividendos, que é uma coisa de fato muito curiosa. E a gente, tá, ok, e como é que isso de fato impactou o que eu estou querendo saber, que é a minha taxa de investimento? A gente vem para a nossa taxa de investimento.
Você tem aqui, entre 1996 e 2003, um perfil de investimento assim, um pouco frágil, um pouco derrapante, porque você tinha, obviamente, uma situação econômica não muito boa, um crescimento econômico não muito convincente, como posso falar, você não tinha uma certeza muito sobre o que tinha na economia, e você tem também auxiliado isso, você tinha juros muito altos. Então, as empresas, para investir, elas tinham que pagar, de certa forma, tinham que se financiar de um jeito muito caro, e elas tinham mais incentivos, na verdade, em investir em ativos da dívida pública, que você estava remunerando naquela época muita coisa. A partir de 2003 até 2011, ali mais ou menos, 2010, 2011, você tem um outro perfil de investimento, você tem um crescimento, na verdade, de investimento bem alto. Isso tem diversos fatores que a gente pode elencar, mas não é o escopo desse trabalho. Você tem uma queda, obviamente, em 2009, que foi o período assim, forte da crise aqui no Brasil. Mas depois disso você tem que a taxa de investimento ela decresce e ela fica negativa entre 2015 e 2018. Que foi justamente no período que aconteceu exatamente o quê nesses dois gráficos? Você tem, obviamente, um aumento da sua renda financeira e você tem uma explosão da sua distribuição de dividendos, o que nos ajuda, assim, na primeira vista, na inspeção visual, a ter uma ideia do que possa estar acontecendo. Então, o que acontece? Como é que eu faço a minha estimação econométrica desse modelo? Eu uso o método de momento generalizado em diferença, o DIF-GMM, ou o Arellano Bond, GMM. Ele serve para uma estrutura de painel de dados, que é o que de fato nós temos, e com um T pequeno, né? Nosso ano é de 95 a 2018, então é um T relativamente pequeno, e um grande N, que é o número de empresas. A vantagem desse método é que ele tem um controle de endogeneidade, de causalidade e reserva, porque ele faz o uso de instrumentos não correlacionados com o erro em primeira diferença. Ele elimina, está escrito errado, ele elimina efeitos fixos não observáveis, como tecnologias e habilidades de gerência das empresas, e ele funciona em variáveis dinâmicas, como investimento, porque ele trabalha com a primeira e a segunda defasagem. A gente também faz dois testes, né? O Arellano Bond, que ele checa a evidência de correlação serial não observável entre a segunda leg e o termo dependente, que é a busca por endogeneidade, e o teste de Hansen-Sargan, que ele vê uma possível sobreidentificação, né? Que isso quer dizer? São os instrumentos fracos. Tendo visto que esse uso de instrumentos pelo software, que foi feito pelo Stata, ele é quadrático em relação ao tempo. Então, quanto maior a defasagem, maior o número de instrumentos gerados. E aqui vamos para os nossos resultados. Eu tenho duas equações. A primeira equação é essa na elipse vermelha, que nós temos todas as empresas, foi feita uma estimação, mas eu não faço uma estimação para firmas pequenas, eu não faço essa separação, eu faço essa separação nessa equação 2, que eu faço essa diferenciação entre firmas grandes e firmas pequenas para eu ver qual foi o resultado gerado. Eu tenho também aqui para manufatura, ela não tem, na verdade, coeficientes muito diferentes, não tem uma análise própria muito relevante, mas eu também faço essa análise para manufatura. Na verdade, eu faço uma análise para 5 setores, que seria a manufatureira, né, de indústria de transformação, indústria extrativa, agroindústria, comércio e serviços. Eles não têm, de fato, assim, uma diferença muito grande em relação ao seu comportamento, por isso que eu vou acabar falando mais do que foi encontrado nos termos gerais. Então, aqui, a gente tem a nossa primeira variável, que é o investimento, são esses circulados em vermelhos, né, que eu pego o coeficiente de longo prazo e né, a transformação acumulada. O endividamento, ele tem um efeito positivo, ou seja, as empresas elas estavam se financiando de forma geral para poder investir, mas quando a gente vai fazer uma análise por período de tempo, a gente tem uma mudança nesse padrão. A gente tem aqui, ó, se você for olhar embaixo, entre 95 e 2002, você tem um efeito negativo entre endividamento, ou seja, isso é uma coisa também até muito, que até, de certa forma, é fácil de compreender, tendo em vista as taxas de juros na época, e você tinha um aumento do endividamento, e isso gerava uma queda no seu investimento. Da mesma forma que foi em 2003, tem um aumento no endividamento
e você tem uma queda no investimento. Só que você tem, a partir de 2012 a 2018, você tem uma mudança nessa correlação, ou seja, o endividamento ele passa a financiar o investimento. Isso até que eu acabei falando deste segundo trabalho da Correia Lemes e Feijó, do ciclo financeiro das firmas brasileiras, que eles viram que essa estratégia, esse perfil das empresas, elas alteraram, porque as empresas brasileiras elas tinham um perfil de autofinanciamento e, por meio da financiarização, elas começaram a se endividar de forma a financiar o seu investimento, e isso, na verdade, pode ser encontrado aqui a partir de 2012, né, que você tem uma mudança do coeficiente. Bom, a nossa segunda variável que a gente vai olhar aqui é a taxa de lucro, né, a taxa de lucro operacional antes de imposto e juros. O que era completamente esperado, assim, você tem, quanto maior o lucro colhido pela empresa, maior era a sua taxa de investimento, até porque você tinha um incentivo para investir na sua capacidade produtiva, porque você estava lucrando com aquela modalidade, e você tinha um aumento da renda interna disponível. Então, você tinha um barateamento do seu investimento. Então, assim, são resultados que ele não varia com o tempo, não varia, ele não muda de sinal com o tempo, ele só se torna cada vez mais relevante também com o passar dos anos. Mas também era um fator, era uma coisa completamente esperada, e isso era só realmente para ver se o modelo ele estava identificando corretamente essas variáveis. A gente tem agora a nossa primeira variável de interesse, que é a nossa variável de financiarização, que são os financial payouts, né, que são os nossos pagamentos financeiros, que aí computa a nossa estratégia, né, de maximização do valor do acionista. Você vê que ao longo, tanto na equação 1 quanto na equação 2, você tem um impacto negativo, ou seja, essa estratégia de maximização do valor do acionista, ela impacta negativamente as decisões de investimento dessas empresas, e ao longo do tempo também ela impacta negativamente, mas você tem um aprofundamento muito grande desse coeficiente a partir de 2012. Ou seja, você tem um aprofundamento dessa estratégia, e isso, como a gente viu, né, que você tem uma explosão da distribuição de dividendos, você tem um impacto cada vez mais negativo, né, na sua decisão de investimento. E a segunda variável, que é nossa de interesse, são as nossas rendas financeiras. E aqui, eu acabei não colocando para... Então, vou falar primeiro das rendas financeiras para empresas grandes, que são nossa equação 1 e a nossa equação 2. Ela teve um impacto negativo, quando você vai olhar no quadro de cima, ela teve um impacto negativo relevante. E quando a gente vai olhar no nosso quadro de baixo, que analisa os nossos recortes temporais, ela teve uma variação no seu comportamento. Ou seja, é o que eu estava a historinha que eu estava contando mais cedo, né? Que foi identificado uma quebra estrutural entre o auxílio das rendas financeiras e o investimento produtivo, que foi identificado por esse outro trabalho que utiliza, na verdade, variáveis macroeconômicas. Então, em 1995 e 2002, você tem uma relação negativa, ou seja, quanto maior a sua receita de renda financeira, menos você investe em capacidade produtiva. Em 2003 e 2011, foram utilizadas essas rendas financeiras para financiar investimento produtivo. Então, você tem uma relação positiva, você tem uma relação amistosa entre capital financeiro e capital produtivo, que foi encontrado nesse outro trabalho que eu mencionei. E a partir de 2012 você tem uma nova mudança de relação, assim, você tem um aprofundamento desse impacto negativo, porque a sua receita financeira, ela impacta cada vez mais. Isso aqui são em porcentagem, né? Quanto 1% de variação, o 1% de variação dessa minha receita em relação ao meu mobilizado, quanto ele impacta em porcentagem em relação ao meu mobilizado, o meu investimento em capacidade produtiva. Então, esse é o coeficiente. Para firmas, como eu tinha falado, que você tinha uma alteração para firmas pequenas, você teve, de fato, um coeficiente de longo prazo positivo, ou seja, essas empresas
elas, de modo geral, elas utilizaram essa renda financeira para se financiar o que você é totalmente compatível com a sua situação de restrição de liquidez. Bom, quando a gente vai analisar nos recortes temporais, você tem mais ou menos o mesmo comportamento, né? Só que ele é menos negativo, ele impacta menos nos períodos de 95 a 2002, 2018, 2012 a 2018. Ele tem um impacto positivo maior de 2003 a 2011. Por isso que, no geral, a gente teve uma relação até amistosa de rendas financeiras e pequenas empresas. Aqui são os resultados gerais, com todos os níveis de significância e os resultados dos testes ali embaixo, número de observações, que é para realmente para quem tiver mais interesse em ver quais foram os resultados. E bom, partindo para a conclusão agora, sim, o Brasil ele apresenta uma economia que não é só financiarizada, mas ele está em um processo de aprofundamento dessa financiarização de jeito mais clássico, ou seja, um pouco mais similar com o que a gente encontrou de certa forma nos países centrais. A taxa de juros, então, eu posso afirmar assim que ela impactou, realmente impacta, mas ela é mais determinante do processo de financiarização no país. E existe um componente comportamental em comum entre as empresas de países periféricos e países centrais, que é um achado muito, assim, nessa literatura extremamente relevante, porque o que você tem predominante quando vai se tratar de financiarização em países periféricos? Que as empresas não estão se financiarizando. Que, na verdade, a gente tem uma questão muito mais estrutural, muito mais uma relação governamental de financiarização, de dependência das dívidas públicas. E nossas empresas, elas, na verdade, elas estão atuando como sempre atuaram, que, na verdade, a gente encontrou que não é assim que a banda toca. E a financiarização, ela impacta não somente a distribuição de renda, mas como também o ritmo de investimento das empresas e, portanto, a dinâmica do crescimento econômico. E assim, esse é um campo de pesquisa que ele ainda tem ele ainda é carente de muita análise, ainda é carente de muitos trabalhos e não só na parte de financiarização das empresas, mas como na financiarização de modo geral. E assim, fica para quem se sentir instigado para entrar em contato comigo, eu conheço já um bocado de gente muito boa trabalhando com isso, mas é sempre bom uma mente nova, um olhar novo. E, querendo ou não, esse é uma abordagem, a financiarização ela sempre tem uma abordagem muito plural. Eu vi no final do ano passado, no início desse ano, trabalhos muito relevantes feitos na área de arquitetura e urbanismo. Então, assim, a gente tem para a área de ciência política, a gente tem para economia, a gente tem na arquitetura, na geografia, na história. Então, assim, tem uma ampla capacidade analítica aí nesse campo de investigação. E é isso. Nessa instigação eu termino a minha apresentação. E é isto. Muito obrigado a todos. Obrigada, Fernando. Alguém tem uma pergunta? Ninguém? Bom, no chat. Aqui no departamento, quem são os professores que trabalham nessa área? Olha, aqui agora quem está mais trabalhando com isso sou eu e a Lourdinha. Tá? Então a Lourdinha seria a professora para se buscar quando vai tratar de financiarização. A gente tem feito, inclusive, um trabalho recentemente, a gente está tentando publicação, quando a gente vai tratar de como foi esse processo, mas analisando os fluxos internacionais de capital. Porque a gente teve uma elevação muito grande por muito tempo de capital, é uma abordagem mais marxista. Então a gente mostra como nos Estados Unidos a gente teve uma expansão muito extensa, muito grande por muito tempo do capital fictício, porque você teve direcionamento dos fluxos internacionais de renda para os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que hoje a Lourdinha, no departamento da UNB, é quem está realmente mais tratando sobre isso.
Obrigado. Camila perguntou no chat, onde você pega os balanços das empresas? E vocês pegam o balanço contábil em aberto? Então, esse para mim, é o maior problema quando a gente vai trabalhar com dados no Brasil. Existem dados disponíveis, essas empresas são empresas de capital aberto, então elas divulgam os seus demonstrativos, mas elas distribuem naquele, como é que é o nome? No demonstrativo padrão, né? Arquivos de PDF. Você, na verdade, teria que ter acesso a esse dado. Por exemplo, o que a gente tem mais usado aqui no Brasil são os dados que a gente consegue extrair da Economática. A Economática não é um software que ela é muito amigável quando a gente quer trabalhar com esse tipo de dado, quando a gente quer trabalhar, na verdade, com modelos de painel, porque ele, na verdade, ele distribui somente informações de empresa. Então, é difícil compilar esses dados, mas ele está lá todo disponível na Economática. Só tem que ter realmente o acesso que é pago. E não é barato. Não é barato acessar. Eu acho que no site da CVM tem esses dados. Tem, mas é difícil de compilar. É. Eles não são. Você consegue fazer, mas eles estão. Se na da Economática já é um pouco difícil, no site da CVM é um pouquinho mais. Mas é totalmente plausível, assim. É só porque realmente, se você for trabalhar com quantidade de. A minha foram 560 empresas que eu acabei ficando no final, né? Não foram 550, foram 560. É muito difícil pegar uma a uma. É muito complicado, especialmente se você for pegar com uma quantidade de anos maior. Então, Camila disse no chat que no site do Fundamentos também tem, mas tem que calcular tudo na mão. Esse é o problema. Mas assim, por isso que é mais fácil você fazer por fora, né? Em outros países. Você tem uma base de dados, você tem reporta os dados muito melhor, são de muitas mais empresas, então você consegue fazer um trabalho melhor. Aqui, o do Brasil, realmente é muito difícil. Eu esqueci agora o nome do site que eles sempre pegam, é World Tax, não, eu vou lembrar. Mas assim, realmente para aqui, para o México, para o Brasil, para a Argentina, o pessoal tem usado mais dados na Economática mesmo. Fernando, pode falar. Eu quero fazer uma pergunta, Fernando. Eu acho que você comentou um pouco sobre isso, naquela parte onde o que era esperado e o que aconteceu, mas como que você vê, você falou que o Brasil ainda não está muito nesse processo de financiarização, ainda é pouco, agora no final. Como que você vê esse processo daqui para frente, se isso se intensifica e o impacto disso na estrutura física das empresas e os investimentos em expansão da estrutura física? E também, saindo um pouco dessa parte da firma, acho que você deve acompanhar que isso tem acontecido muito com a pessoa física também, né? As pessoas estão passando a investir mais, inclusive em ações. Tem um grande debate sobre isso, que as pessoas estão entrando no mercado de ações e perdendo muito dinheiro. Como que você enxerga isso? Isso tem muita relação. Eu vou falar um pouco de políticas públicas, porque eu acho que isso tem muita relação. Você tem, assim, você pode dizer que o Brasil é um país financiarizado. A gente tem diversas formas de financiarização atuando no Brasil, são diversas abordagens, mas todas elas chegam a certa conclusão de que o Brasil é um país financiarizado. Em relação, porque assim, quando você não entendendo esse processo, como as empresas estão se fazendo, você adota políticas econômicas equivocadas, que foi o caso, assim, eu aposto todas as minhas fichas que foi o caso da política econômica do governo Dilma II. O que você fez naquela época? Você desonerou a folha de pagamento, você desonerou diversos setores e você não teve o processo de retomada do investimento. Por quê? Porque as empresas estavam utilizando
esse capital extra, primeiro, porque a taxa de índice de confiança no Brasil era baixa e você tinha um mercado de ação que dava um certo retorno, assim como os juros davam um certo retorno. Então você teve todos esses anos, você teve um processo de destruição do capital fixo, você teve de fato um processo de destruição do capital fixo das empresas brasileiras. E essas políticas econômicas, elas falharam completamente em tentar reverter esse problema. Porque, de certa forma, elas não entenderam como é que as empresas elas estavam se comportando. Então, assim, se você não compreende o jogo que elas estão jogando, a racionalidade delas, você não consegue fazer políticas mais assertivas. Então, assim, é uma relação que eu vi muito forte, né? Em relação à destruição, às nossas perspectivas em torno do crescimento econômico no futuro, porque isso ainda não é uma lição que não foi aprendida ainda. A gente tem medidas que parece que ainda não estão alheias a esse tipo de pensamento, e isso tende a, de certa forma, piorar. Agora, quando a gente vai falar do lado das pessoas físicas, a gente tem diversos fenômenos quando a gente trata sobre isso. A gente tem a pejotização, a gente tem a reforma da Previdência, a gente tem a reforma trabalhista. Que isso ocasionou na economia brasileira? A gente teve uma destruição dos postos de trabalho de CLT, a gente teve uma destruição de forma geral dos postos de trabalho, mas também por conta da crise econômica que a gente teve na época. Eu não estou falando agora de 2020, que foi pior. A gente teve uma queda das garantias trabalhistas, a gente teve uma queda do salário e a gente teve também uma queda da nossa Seguridade Social, né? A gente teve a nossa reforma da Previdência foi basicamente a nossa destruição da poupança futura. Então, assim, o que essas pessoas elas tiveram que fazer quando elas se defrontaram com isso? Elas buscaram saída onde tinha uma saída, que era você começar a investir em fundos de pensão, você começar a investir em ações, você começar a criar uma carteira de investimentos, que é uma coisa que não tinha, de fato, quando você vai olhar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70. Você tem um aumento das famílias investindo em mercados financeiros, atuação direta. Então, assim, quando você tem medidas de que fragilizam as relações trabalhistas, as pessoas elas têm que correr para algum lugar. Não tem jeito. Elas não vão morrer de fome, elas não vão não conseguir pagar a educação, não conseguir pagar a saúde. Elas vão precisar correr para algum lugar. E elas geralmente correm para o mercado financeiro. Às vezes elas têm a recomposição da renda, mas você tem os dados de endividamento da população brasileira, que são dados que chega a dar um pouco de medo. É o dado que você tem análise você tem assim paralelos nos Estados Unidos pré-crise. Então, outra coisa também, cara, é muita coisa que tem nessa área. Tem um colega que trabalhava na área de educação, financiarização e educação. E ele viu como os programas de incentivo à educação superior, de financiamento, né, na verdade, de negociação de financiamento do ensino superior no Brasil, ele só fez com que você expandisse a educação superior privada e muitas vezes de má qualidade e o endividamento das pessoas que estavam buscando ensino superior. Então, assim, de certa forma o Estado gastava, não gastava pouco, o Estado gastava, as pessoas elas saíam com uma formação um pouco pior e extremamente endividadas, porque elas tinham que começar a pagar o financiamento estudantil. Então, assim, existem diversas áreas assim que atua a financiarização. É bem complexo. E os dados não são nada bonitos. Quando você olha, assim, é uma coisa muito feia. A Camila perguntou: o que você chamou de soluções encontradas pelas famílias, você acredita que seriam consequências da financiarização ou da política econômica subordinada a isso?
Na verdade, os dois são um só, né? A política subordinada à financiarização e a financiarização, elas têm um mesmo impacto. Porque quando você tem... O que aconteceu? Aí a gente volta de novo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um exemplo perfeito do que foi a financiarização no seu termo mais clássico. O que você teve nos Estados Unidos na década de 70? Você tem a saída de um Estado que a gente poderia chamar um Estado keynesiano, né, um Estado que intervinha na economia, que ele garantia controles e que garantia serviços públicos, que garantia certos níveis de competitividade para as próprias empresas e garantia também a previdência pública, etc. Quando você tem uma mudança dessa consciência de Estado para um Estado que não pode se sujeitar a ficar intervindo na economia, que isso traz ineficiências para o mercado, que o Estado não tem que ficar dando muitas garantias, porque que ele não pode se endividar, ele não pode, ele tem que ter controle, né, das suas próprias ações, ele tem que se minguar, porque o mercado, na verdade, ele aloca eficientemente os recursos na economia. O que aconteceu lá? E o que é isso de fato? Você tem toda uma... Muitas pessoas ligam isso ao neoliberalismo e muitos autores, como esqueci, acho que é o Lazonick e o Sullivan, eles ligam o neoliberalismo a uma das consequências da financiarização. Isso é uma mentalidade de Estado, né? Você tem um Estado que ele não pode intervir, ele não pode ajudar. Ele tem que deixar com que o mercado ele encontre as soluções para as pessoas. Isso é o que a gente viu muito. A gente teve um impacto disso muito grande na década de 90, mas nem tão grande. A gente tem um Estado um pouco mais forte durante o governo Lula, Dilma I, mas você tem uma reversão disso depois do Temer, um pouco em Dilma II, mas já muito depois do Temer, agora com o Bolsonaro, né, que é o Estado se retirando das suas obrigações sociais. E isso é consequência direta, obviamente, da financiarização, da nova lógica, né, dessa lógica que o Estado ele não pode atuar na economia, ele não pode se endividar, né, a dívida da Previdência, assim, para muitas pessoas é uma coisa absurda. Como assim? O Estado aumenta a dívida, ele não pode fazer isso. E assim, como o Brasil ele tem uma posição subordinada quando a gente vai falar de estados de mercados financeiros internacionais, ele é cobrado por isso, ele é doutrinado por isso. Assim, pô, se você se endividar, se você tiver uma performance explosiva da sua dívida, você vai ter um ataque especulativo. Você vai ter que aumentar seus juros. E aí ninguém vai querer comprar seu título da dívida. Então, o rating do Brasil vai cair. Então, assim, isso é uma lógica da financiarização, é uma lógica nova de um Estado mais liberal, de um Estado menos interventor. E a situação dele ser um país nesse contexto subordinado, isso potencializa esses problemas. Especialmente quando a gente vai tratar de dívida pública. Então, ele vai adotando as medidas que lhe cabem, que as medidas que lhe cabem dentro dessa nova visão de Estado, que é, por exemplo, fazer a reforma da Previdência, que é fazer a reforma trabalhista, que é fazer a reforma dos servidores públicos. E, bom, não sei se respondeu, mas é mais ou menos isso. A financiarização seria a causa do neoliberalismo ou o contrário? Primeiro você começa com financiarização e depois tem o neoliberalismo. Financiarização, quando a gente vai... Eu vou tratar agora de uma literatura mais marxista e pós-keynesiana. A financiarização seria como se fosse um sistema econômico. Ela faz parte... eu vou pegar a Rig aqui, eu vou bem na teoria mesmo. A financiarização ela é como se fosse uma parte de um ciclo econômico de uma economia capitalista. E a Rig ele taxa muito sobre isso porque os ciclos de aumento o aumento da importância financeira e o aumento da importância produtiva, eles vêm ocorrendo em ciclo dentro da economia capitalista. E a financiarização é um ciclo potencializado dessa dominância financeira.
Então, assim, a financiarização, ela não é, como é que eu posso dizer? Ela não é um tipo de Estado, ela não é política econômica, ela é um, um período histórico da nossa economia, que ocorre mais ou menos ali desde a década de 70. O neoliberalismo, o problema é que o neoliberalismo, com o tempo, ele acabou virando um guarda-chuva em que você coloca tudo embaixo. Então é muito difícil você conseguir, de certa forma, definir o que seria neoliberalismo. Políticas neoliberais, elas fazem parte desse contexto de uma economia financiarizada, desse contexto de emancipação dos atores financeiros, dos investidores institucionais financeiros. Então, assim, eu posso dizer que o liberalismo é uma consequência da financiarização? Posso. Eu não diria, na verdade, necessariamente nesses termos. Eu falaria que políticas neoliberais, elas são consequência de um contexto econômico financiarizado. Aí sim, eu poderia falar. Eu recebi... Pode falar, Deise. Eu terminei recentemente de ler o livro da Mariana Mazzucato, Estado Empreendedor, e uma das críticas que ela faz também é muito essa questão da financiarização, né, que especialmente nos Estados Unidos, né, que você comentou na área de biotecnologias, daí, não sei se a empresa farmacêutica que você comentou era de lá, mas eu lembro nitidamente, assim, que ela coloca um exemplo da empresa que entre 2002 e 2013 só teve um ano que o investimento produtivo foi maior do que o investimento, do que a própria recompra das ações pela própria empresa, né? Então, ela fala muito sobre essa questão. E quando a gente pensa assim, em financiarização, por exemplo, eu como professora eu vejo isso muito nos alunos, né? Igual a Malu te perguntou na pessoa física, o aluno mal sabe falar o que é oferta e demanda, mas ele quer que eu diga para ele como que ele vai ganhar dinheiro com as ações, porque é uma coisa intrínseca já, né? A pessoa acha que faz economia para virar técnica em mercado financeiro, sei lá. Enfim, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em desastres lá de Mariana e de Brumadinho, enfim, né? Eu sempre lembro de uma crítica que o professor Ladislau Dalbor, ele faz muito nos dois livros dele, né? A Era do Capital Improdutivo e o capitalismo se desloca justamente sobre isso, porque se financiariza de uma forma e a coisa se torna tão grandiosa que não existe mais um vínculo entre o acionista, por exemplo, e o dono da empresa não sabe nem o que está acontecendo na empresa. Ele está muito mais preocupado, justamente devido à financiarização, em fazer mais dinheiro, porque o acionista só está preocupado com isso. Então, por exemplo, eu sou acionista da Vale, mas eu não me sinto jamais responsável por um desastre que venha a ser causado simplesmente por eu ser acionista. Não, eu coloquei meu dinheiro lá, eu quero mais é que renda. Como é que você chegou assim a estudar esse ponto, essa questão? Assim, como é que você vê essa relação entre o acionista não se sentir responsável? Eu acho que é uma consequência do excesso, sei lá como é que se diz, excesso de financiarização, enfim. Enfim, não sei se eu me fiz clara, mas... Não, essa é porque assim tem toda uma literatura que ela trata justamente da parte que você tem a separação entre gerência e controle, né? Que você cria o gerente, que é a pessoa que vai estar responsável pela sua empresa, e você tem os associados, tem os sócios, que são os de fato que têm que são proprietários dessa empresa porque eles detêm uma participação no capital. E nessa literatura sobre essa separação, o que é muito falado quando você vai falar de questão de financiarização? Isso não é uma coisa da financiarização. Você tem essa separação há muito tempo, você tem empresas de capital aberto há muito tempo, séculos anteriores à financiarização, mas você tem um aumento da relação de tal grau e uma relação entre sócios e gerentes de uma forma assim tão, como é que eu posso dizer, tão me fugiu a palavra, tão predatória durante a financiarização que que você muda toda a lógica interna da empresa. Você tinha o capital aberto,
você tinha essa separação, mas os sócios antigamente eram pessoas que tinham a sua propriedade na empresa, elas ganhavam os seus dividendos, mas elas não... E aí, quando chegou na década de 70, e especialmente quando a gente tem a ascensão dos investidores institucionais, quando você tem os fundos de pensão, que são os fundos hedge, são os fundos mútuos, soberanos, que eles têm muita força no mercado de ações, e eles que praticamente reorganizam a estrutura de contratos dos CEOs dessas empresas, eles botam uma série de estímulos para que o gerente ele se comporte como seus investidores querem. E os investidores, ao mesmo tempo que eles doutrinam aquela empresa, eles têm a total mobilidade, total capacidade de sair e comprar outra no mesmo dia. Ele pode ser dono de 4 empresas diferentes e deixar de ser dessas 4 empresas. Então, assim, você tem uma doutrinação desse gerente, né? Você tem o salário dele, por exemplo, atrelado a alguma questão de produtividade, de distribuição de dividendos. O salário dele é atrelado à distribuição de dividendos, o salário dele é atrelado à performance dele no mercado de ações. E tudo isso para você conseguir valorizar, né, maximizar toda a receita das pessoas que detêm o capital dessas empresas. E você tem esses proprietários que você tem uma fluidez tão grande no mercado de ações dos proprietários que eles de fato não se importam com o que está acontecendo com a empresa de longo prazo. Hoje eu posso ser sócio majoritário da Tesla e amanhã eu posso ser sócio majoritário da Microsoft, se eu tiver dinheiro para isso. Então, assim, não é da minha necessidade que a empresa ela adote postura que vai garantir para ela uma vida no longo prazo. E assim, quando a gente vai tratar das empresas farmacêuticas, por que as empresas farmacêuticas nos Estados Unidos elas são um exemplo muito bom? Porque você tem um sistema de um monopólio, né? As empresas farmacêuticas elas são basicamente um monopólio por questão das patentes, e você tem um processo de difusão lá muito intenso nos Estados Unidos. Pode ser que seja a mesma empresa que está da Mazzucato, mas pode ser que não seja essa empresa que eu falei, mas o caminho que elas andam nos Estados Unidos é muito intenso. Elas basicamente compram as empresas por causa das patentes delas, acabam com a empresa, reduzem a empresa até praticamente nada, até praticamente o seu nome e a sua sede financeira, e continua produzindo, mantém um nível de produção para continuar produzindo o que ela produz, ou inclusive acabar com aquele remédio porque pode ser um concorrente, mas produzindo o básico para produzir aquilo, retirando tudo de P&D, retirando toda a estrutura que sim, seria a gordura, né, dessa empresa, né, que eles não necessitam para poder valorizar as ações. Então, o que aconteceu lá? Muitas empresas, elas acabam... Isso foi uma coisa que foi feito muito lá nos Estados Unidos e que é uma coisa assim, quando você vai olhar para a farmacêutica, que mexe diretamente com a saúde das pessoas, isso é uma coisa completamente abominável, que as empresas simplesmente compravam outras, minguavam essas empresas, garantiam aquela produção dos medicamentos que elas tinham a patente e elas aumentavam em 5, 6, 10, 40 vezes o preço do remédio. Que eu citei na aula, que eu apresentei o trabalho do Lapavitz na segunda-feira, que essa empresa, que eu acabei não indo atrás, mas eu coloquei o link do documentário disponível, que eles fizeram isso com um dos compostos que faziam que as pessoas que tinham AIDS tomavam. Então, assim, a pessoa, para um tratamento mensal dela, ela gastava $30, ela passou a gastar $1.000. Isso de uma semana para outra. Então, assim, porque esses são casos extremos, né? De como se fala. Mas você tem uma separação do controle e gerência dessas empresas, você tem uma doutrinação
para que essas empresas se comportem desse jeito, você tem uma total liberdade para os acionistas para investirem onde eles quiserem. Ou seja, quem ganha, na verdade, é quem está aplicando, e não quem está trabalhando e enfim. Deise, não precisa ser aluno de economia, não. Um sobrinho meu de 14 anos, outro dia, veio perguntar como que investe em ação. Aí a gente falou com ele para ir devagar e começar pelo Tesouro Direto primeiro, porque eu recebi uma... Deixa eu falar, eu recebi uma pergunta aqui em off. Considerando esse cenário, você sabe dizer o impacto dessa taxa Selic alta e da isenção de imposto de renda das empresas na distribuição de lucros e dividendos na economia? E como a cobrança desse imposto de renda afetaria a economia, se fosse cobrado? Mas perguntou sobre Selic alta? Não agora. Não agora. Ah, tá. Bom, a Selic alta, por que acontecia no Brasil? Você tinha um mercado financeiro muito pouco dinâmico, porque a gente tinha, de certa forma, os títulos públicos garantindo o que seria a Selic? É o rendimento básico, o rendimento financeiro básico numa economia, né? As taxas de juros estabelecidas pelo Banco Central, porque eram os títulos da dívida pública, são os títulos mais seguros, e eles rendiam muita coisa. Então, assim, quando você tinha a taxa de juros muito alta, você inibia, de certa forma, outros tipos de investimentos financeiros. Então, de certa forma, assim, por que no Brasil fala-se que a taxa de juros no Brasil era determinante para o nosso processo de financiarização? Porque, por muito tempo, a taxa de juros foi uma das principais formas de investimento financeiro dessas empresas, inclusive das pessoas, não só das empresas, das pessoas físicas. Quando ela baixou, o que aconteceu no Brasil? A gente teve recorde, acho que em 2019, de abertura de CPF na Bovespa. Então, as pessoas elas encontram outra forma de aplicar o seu dinheiro, outras formas né, no nosso contexto, que garantam rendas financeiras, e não investir, abrir uma loja ou vender alguma coisa. Não, ele aplica em ações, aplica em multimercado, aplica em diversos tipos de instrumentos financeiros. Qual foi a outra pergunta? A taxação sobre dividendos, né? Da isenção de imposto de renda. Como que a isenção do imposto de renda impacta na distribuição de lucros e dividendos da economia? Olha, a isenção do imposto de renda, na verdade, ela tem um efeito muito mais distributivo na população do que quando a gente vai falar de imposto sobre a distribuição, né, de juros e dividendos. Você tem... Por que quem paga imposto de renda, na verdade... Você teve uma isenção na folha de pagamento, né, Dilma? Vamos usar esse contexto. Você teve uma isenção do imposto de renda. O que aconteceu naquela época? Basicamente nada. Você não teve aumento de posto de trabalho, você não teve aumento do investimento em capacidade produtiva, você também teve uma isenção do IPI. Ou seja, você teve, de certa forma, você gerou mais estímulos para você aumentar salário, para você aumentar investimento produtivo, mas você não teve isso. Por quê? Porque, por outro lado, receitas financeiras e distribuir... Cara, teve uma explosão de distribuição de dividendos nesse período. As pessoas pegaram esse dinheiro extra e deram em forma de dividendo. E investiram em portfólio. Então, assim, uma medida você só tem uma medida desconexa de outras formas de reestruturação econômica, você não tem o impacto desejado. Assim, nesse caso, você teve um impacto oposto do que você queria ter. E aí, assim, a gente entra também... Por que hoje no Brasil é um dos 2 países que a gente não tem tributação sobre dividendos? Não temos, a gente não tributa dividendos. Se você ganhar 1 milhão hoje de distribuição, porque você é sócio da Magazine Luiza,
você não paga absolutamente nada sobre isso. Por quê? Por que que uma pessoa que recebe um salário, em termos médios, a gente não está falando do 1% da renda no país, paga 27,5%. E uma pessoa que recebe, isso é uma pessoa que recebe, eu não lembro agora qual é a faixa, 14 mil? Não lembro agora qual é a faixa. E uma pessoa que recebe 1 milhão em um mês, ela não paga absolutamente nada. Ela paga 0% na renda dela. Então, assim... Acho que acima de 6 mil. 27,5% acima de 6 mil. Acima de 6 mil. É uma loucura. Eu achava que era um pouco mais. Então, assim, uma pessoa que pode receber 1 milhão ao mês, ela não paga absolutamente nada sobre imposto. E imposto sobre dividendo, na verdade, seria uma renda da pessoa, como outra qualquer. Então, assim, são dessas distorções que a gente tem uma tributação tão grande sobre salário, e salário hoje, no Brasil, ele não é um fator que determina completamente a renda, especialmente quando você vai falar da população, da porcentagem mais rica da população brasileira. Quando você vai, né, você tem uma tributação que vai crescendo com a faixa de renda, chega a um ponto que a tributação ela cai em relação à sua renda. Então, assim, são coisas que a gente vê que não fazem sentido. Por que a nossa tributação é assim? Tem que zerar? Tem que zerar o imposto de renda? Olha, eu prefiro imposto de renda a imposto sobre consumo, porque a gente está taxando mais a população pobre. Mas, assim, a gente tem que ver por que a gente não taxa esse tipo de ganho. Isso é uma coisa absurda. Assim, e a gente fala, qualquer pessoa que fala, agora você pega um político que fala, vamos taxar dividendos. Isso não, essa discussão não vai para frente. Ninguém nem sequer toca nesse assunto. É um tabu. Por que não pode? Por que não pode taxar a porcaria do dividendo? Então, assim, são nossas jabuticabas, né? Na verdade, é um pouco pior, porque a 27,5% é a partir de 4.500. A partir de 4.000. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. A Camila comentou aqui no chat, o texto do Bresser sobre estagnação secular fala... Ai, sumiu aqui. Peraí. Fala sobre, a partir dos anos 80, há uma guinada, os investidores se tornam o agente e o principal das empresas. Você fala isso para o Brasil? Seu áudio está desligado. Não, nos Estados Unidos. Lá porque você tem, foi o que eu falei, você tem uma ascensão, porque isso não é eu, você, a Malu, a Daisy investindo nas empresas, a gente vai mostrar o que as empresas têm que fazer. Por causa da ascensão dos investidores financeiros, assim, são fundos multibilionários. Claro que você tem um Warren Buffett aí no meio, né, que tem seus bilhões, mas de forma geral são fundos multibilionários que decidem, de certa forma, decidem o valor que uma empresa vai ter de ação. Se ele quiser vender tudo, 2014, eu acho. E aí eu tô falando de uma pessoa e não de um fundo, mas é uma pessoa que é basicamente um fundo, que é o Warren Buffett. Ele vendeu todas as ações que ele tinha da Petrobras. Se eu não me engano, uns 3 meses depois, a ação ela caiu de R$56 para 15. Uma coisa assim. Obviamente, foi toda naquela época da crise começou, né, as investigações da Lava Jato. Então, assim, mas você tem alguns poucos atores que eles têm um peso muito grande no mercado financeiro e, sim, eles têm um peso muito grande nas empresas. Se você tiver algum comportamento não aprovado por esses investidores institucionais, sua empresa já era. A André perguntou se taxarem dividendos, os políticos teriam financiamento de suas campanhas? Com certeza não, né? Assim, o nosso quem que financia hoje as empresas. Aí o pessoal não quer aprovar financiamento público de campanha, porque o financiamento público exclusivo
porque vai ganhar muito dinheiro público, mas assim, define a nossa pauta nossa pauta de economia política, de política econômica. Você tem um... E é engraçado, porque não é... Você falou em termos de população, não é tanta gente que se beneficia disso. É um grupo muito pequeno, mas que tem uma voz muito grande. Se você taxar dividendo, o impacto que você tem isso em termos de consumo, em termos de investimento, em termos de poupança, é completamente irrisório. É nada. É nada. Mas não se faz, porque é um grupo que faz barulho. Acho que algum dia a gente vai conseguir taxar dividendo. Eu realmente espero que sim, cara, porque não é possível. Assim, realmente, nós somos um dos 2 países que não tem nenhuma legislação para um dos 2 países da OCDE, né? O Brasil não está na OCDE, mas fazendo comparação com a OCDE, que não tem esse tipo de legislação. É ridículo. Chega a ser ridículo. O pessoal que se opõe à taxação de dividendos normalmente menciona que as empresas já têm imposto de renda das empresas, né? O problema é que ele provavelmente não é muito progressivo. Tipo, deve ser igual, eu não sei exatamente como é a tabela, mas deve ser similar ao imposto de renda de pessoa física, que você acaba não taxando mais as grandes empresas. Então, talvez fosse essa, nem precisasse taxar os dividendos, seria só aumentar a progressividade do imposto de renda das empresas. Na verdade, você tem também uma estratégia de distribuição de dividendos muito agressiva, porque você justamente não tem essa taxação. Você de certa forma, fugiria, né, dessa taxação, porque eles pagam sobre o lucro, o imposto sobre o lucro dessas empresas é feito após o pagamento de dividendos. Então, o que você distribui como dividendo, você não paga. Então, assim, você tem uma fuga muito grande. Entendi. Para não ser taxado. Só que assim, cara, sinceramente, assim, pouco importa, na verdade, né? Se você está taxando um dividendo, assim. Qualquer ganho que você tem, qualquer geração de riqueza que você tem, que você taxa, especialmente quando você está tratando com... Você está lidando com uma parte da população bem rica, assim. Mas essa geralmente é o que eles usam, né? Porque assim, você já paga um imposto nas empresas, já paga um imposto relativamente alto, e tem muito disso que você falou. Ele é progressivo, mas nem tanto, porque existem diversas formas de cobrança desse imposto em que mega empresas elas não pagam mesmo tanto que uma empresa relativamente média. Uma alternativa, então, seria cobrar o imposto de renda das empresas antes da distribuição dos dividendos, né? Ao invés de ser depois. Sim, mas eu ainda acho que o imposto de dividendos deve ser melhor. Inclusive, você não ser cobrado não precisa ser cobrado na fonte, né? Quem paga o imposto de dividendos, na verdade, deveria ser o sócio, né? O sócio proprietário dessa empresa. Sim, claro. A Camila comentou no chat que em 2017, no governo Temer, comentaram sobre imposto no fundo de investimento de condomínio fechado. E o pessoal no mercado financeiro já ficou todo arrepiado e aí ficou engavetado, como de costume. É a nossa jabuticaba, né, cara? É a nossa jabuticaba. Não pode deixar um fundo de investimento de condomínio. Essa eu não sabia, essa eu não... Mas, cara, não tem nem o que falar. Assim, é muita coisa que a gente não pode mexer. E qual é o impacto econômico disso? O impacto negativo. Porque, assim, realmente, a gente vai falar de imposto, a gente tem um impacto econômico, uma distorção econômica. Mas o que isso vai impactar, de certa forma, a economia, de forma geral? Para o ganho que você vai ter de receita, o que vai impactar negativamente você taxar a distribuição de dividendos, você taxar esses tipos de fundo? Você não tem. Só que é um pessoal barulhento. É um pessoal que faz barulho, assim. Mas
colocam uma capa, um mantra, assim, uma coisa que para assustar, porque se a gente começar a taxar dividendos, daqui a pouco a gente vai ser que nem a Venezuela, que o pessoal tá fugindo pro Brasil e tá sem roupa e aí começa a colocar diversas coisas assim. A maior parte dos argumentos são extremamente irracionais. Porque realmente eu não vejo nenhuma racionalidade que se mantém quando você começa a discutir 1 mais 1, por que você deveria taxar dividendo. Mas, enfim, nós temos aí hoje um medo muito grande, o Brasil é muito conservador quando a gente vai falar de economia. O nosso Banco Central é muito conservador quando a gente vai falar de economia. E a gente tem um medo muito grande de fazer políticas mais progressivas, né? Isso é uma coisa até cultural. Aí, realmente, não sei. Mas eu espero que esse debate ele venha a ser mais bem feito, né? Porque pouca gente leva isso à luz. E quando leva, isso é apagado muito rápido. Não tem muita janela. A Andrea comentou que existe a imagem de que quanto menos se taxa as empresas e seus dividendos, mais empregos serão gerados. Teve a imagem da reforma trabalhista também, que ia gerar emprego, que a Dilma saindo ia gerar emprego, que muita coisa acontecendo ia gerar emprego, não gerou emprego. O que gera emprego são empresas investindo, expandindo, porque você tem consumo. Né? Ninguém vai querer produzir se você não tem consumo. Um governo que não financia consumo, que não incentiva o consumo, aí é uma coisa bem pós-keynesiana mesmo. Ninguém vai querer produzir. Vou produzir para vender o quê? Vai vender para quem? Então, o que gera emprego são empresas vendendo. A discussão tá boa. Mais alguém tem algum comentário? Fernando, assim, eu acho que não resta dúvida que financiarização é danosa, né? O que você vê como uma possibilidade para o Brasil parar de avançar nisso, além de, por exemplo, além de taxar lucros e dividendos, que a gente já estava comentando, você vê alguma perspectiva de parar isso um pouco, assim, para transformar o investimento em produtivo e não especulativo, enfim? Isso é um tema que está entrando muito em discussão agora, que a gente chama de desfinanciarização. São medidas que a gente pode fazer para, de certa forma, dar uma freada, porque, como eu falei, pelo nosso entendimento, isso é um contexto histórico. Então, não tem como você acabar com um contexto histórico, especialmente unilateralmente. Não existem medidas que o Brasil pode fazer sozinho que acabe com isso. Mas, assim, existem alguns exemplos bons do que poderia ter sido feito no Brasil antes e o que pode ser feito no Brasil agora. Assim, a Alemanha é um país muito interessante para você analisar isso, porque ela tem uma legislação quando você vai falar de empresas de capital aberto e a atuação dela nas empresas e a atuação dos sócios nas empresas. Ela tem uma regulação trabalhista até relativamente boa. Então, assim, você não tem como mudar agora, pelo menos, no curto prazo, assim, não consigo ver. Mas, assim, você garantir certa estabilidade para as empresas, você, de certa forma, ter uma regulação um pouco mais forte sobre mercados financeiros que dê um pouco mais de estabilidade para os fluxos internacionais de capital. A taxação de dividendos também é uma das coisas que você diminui essa simetria, né, dessas rendas para a população de forma geral, para as famílias. E, assim, rever o que foi a nossa reforma da Previdência, rever o que foi a nossa reforma trabalhista. Porque quando você fortalece as garantias sociais,
você diminui os efeitos negativos desse período que a gente vive. Então, assim, é só uma forma de você tentar melhorar uma situação ruim, né? Deixar menos pior uma situação ruim. Se a China é um exemplo de contraprova desse movimento histórico, olha, não. A China, a China é uma coisa muito esquisita, na verdade. A China, porque ela é muito agressiva, ela é muito agressiva nos outros países, quando a gente vai falar de mercado financeiro, né? Os fundos chineses, eles são um dos fundos que alteram a dinâmica dos países, especialmente quando a gente vai falar de países periféricos, porque ela tem uma atuação muito forte na África, ela tem uma atuação muito forte ali no leste europeu, ela tem uma atuação muito forte na América Latina. Dentro da China, tem muita gente estudando China, mas realmente foi um assunto que eu nunca abri. Dentro da China, eu não sei muito bem como é que funciona. Mas a China no exterior é uma prova, assim, viva de como que é perverso, assim, esse movimento. A China é um dos atores aí, os fundos chineses, né? São um desses atores aí que a gente tem, que impacta negativamente a nossa estrutura financeira. Eu acho que um país que a gente pode falar de contra-exemplo seria a Coreia do Norte, né? Eu acho que é um país, uma contraprova. Mas também eu não tenho tanto conhecimento assim da economia norte-coreana. Depende. Você tem Hong Kong ali, né? Que é uma província. Você tem Hong Kong, que é um dos maiores mercados financeiros do mundo. Então, a China é uma coisa diferente, é uma coisa diferenciada. Tem que pegar estudos que são realmente mais voltados para lá, que não é minha especialidade, mas você tem Hong Kong aí que é até acho que até em Xangai também tem uma grande coisa de mercado de ação. Eu não lembro agora. Isso aí foge um pouco da minha área de conhecimento. Mas se você tiver também alguma coisa para apresentar, para falar, tipo, algum trabalho que você viu, alguma coisa, eu vou gostar de ler. Nada. Mais algum comentário? Eu vou parar a gravação agora. Obrigado, Fernando, pela apresentação. Foi ótima a discussão também. E inscrevam-se no canal. E o nosso último webinário desse ano vai ser no dia 15 de dezembro. 15 de dezembro é quinta-feira. Vai ser o Alexandre, ele estava aqui, mas... Dia 10, mano. Dia 10. Dia 10. Vai ser dia 10, no mesmo horário, 5h30, e vai ser o Alexandro, que está na área de ambiental. Não estou com o título do webinário dele aqui, mas eu mando por e-mail também tudo. A Camila é da UFF. UFF é de onde? A UF, Universidade Federal Fluminense. Legal. Como é que você ficou sabendo? O Fernando compartilhou? Eu fui jogando nos grupos. Muito bom. Se você quiser, vou te passar, Fernando, o link do grupo. Deixa eu parar a gravação aqui. Então, para quem vai assistir depois, acompanhem na lista de e-mails e por aqui, né, no canal também.